desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. Glória a Deus. A palavra do Senhor em Mateus 9 diz assim. Mateus 9, capítulo 9, versículo 17 diz assim: nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Não vou ler de novo. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, esse versículo, ele é uma resposta, né, de Jesus, lá para o início, lá para o versículo 14, vou ler aqui, ó. Então vieram ter com eles os discípulos de João, dizendo: por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: porém, podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nesse momento aqui, irmãos, os discípulos, eles questionam Jesus pelo fato de estarem jejuando, né? Eu creio que meio que instigado pelos fariseus, eles meio que questionam Jesus. Só que aqui Jesus, para dar a resposta a eles, ele usa esse ensinamento, né? Usando os elementos que é o odre e o vinho. O que Jesus queria dizer com esse ensinamento? Que naquele momento ele estava ali presente, né? Não é ainda o momento dos discípulos jejuarem. Então, naquele momento ali, pelo fato dele estar de forma corpórea e presente, era um momento de alegria, né? Era um momento deles estarem em comunhão com Jesus Cristo e de um momento assim, de muita alegria mesmo, e que ainda não era o tempo, né, deles colocarem em prática a questão do jejum. E nesse momento os discípulos de João questionam ele, esse João que é o João Batista, questiona ele, né? Porque se você for estudar um pouquinho mais, você vai entender que naquela época tinha alguns judeus, né? Eles tinham coisas que às vezes nem estavam na lei, mas eles impunham e acabavam cobrando, né, das pessoas uma coisa que não estava nem direcionada por Deus. Mas enfim, aí Jesus pega e fala com ele assim: enquanto eu estou com eles, basicamente a resposta seria essa: enquanto eu estiver com eles, é tempo de festa, né, de alegria. Depois, quando eu não estiver mais com eles, que é o nosso contexto de hoje, né, nós, a igreja, eles vão jejuar. Eles terão que jejuar. Então, o Senhor Jesus, ele não nos dá uma opção, irmãos, de querer achar que se deve jejuar. Ele mesmo diz: quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Isso eu vejo como uma ordem do próprio Deus para a igreja, né? Porque hoje nós não temos mais a presença física de Jesus como naquela época, mas hoje nós temos o Espírito Santo e os ensinamentos da palavra. E uma das coisas que Jesus nos ensinou e nos cobra é essa questão do jejum. Amém? Entrando no versículo 17, quando ele fala: nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem. Hoje, irmãos, nós estamos em posição de odres, né? Vamos pensar dessa forma. Hoje nós somos os odres. Só que existem dois tipos de odres. Aqui na Bíblia fala que são os odres velhos e tem os odres novos.
E em seguida o Senhor fala, não se deve colocar um vinho novo no odre velho. O vinho novo tem que ser colocado no odre novo. E eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Tem como receber o novo de Deus estando no velho? Tem como? Não. Tem como eu receber o novo de Deus estando no velho? A partir do momento que eu aceitei Jesus, você aceitou Jesus e você que ainda não aceitou vai aceitar, e quando nós aceitamos Jesus como nosso grande e único Salvador, nós temos a oportunidade e uma chance de estarmos um dia morando com o Senhor na eternidade. Então, a partir do momento que nós declaramos a nossa fé em Cristo, nós fazemos parte de um reino, que é o reino de Deus. Nós somos chamados de filhos, saímos da posição de criatura para ser chamados de filhos. Amém? Então, nós somos o quê? Filhos. Até que nós aceitamos Jesus como nosso grande e único Salvador, nós estamos sendo odres velhos. Tem um tanto de odre velho por aí. Eu já fui um odre velho. Alguém já foi um odre velho? Quem não sabe, irmãos, odre era é como se fosse um vasilhame feito de couro naquela época. Como não tinha essas vasilhas bonitinhas igual a gente tem hoje, né, para guardar as coisas, naquela época o pessoal pegava o couro do animal e fazia ali um recipiente e colocava vinho lá dentro, às vezes colocava azeite. E aquilo era o recipiente que era usado, na maioria das vezes, para poder guardar o vinho. E o vinho, com o tempo, ele vai expandindo, né? E aquele couro do animal automaticamente vai ficando duro. Então, aquilo vai perdendo valor. Então, quando o Senhor fala que o vinho novo não pode ser colocado no velho, trazendo para o nosso tempo de hoje, o que o Senhor quer falar conosco? Quando nós aceitamos Jesus, automaticamente nós aceitamos o Evangelho. Nós aceitamos os ensinamentos de Cristo, sim ou não? Nós aceitamos os ensinamentos da palavra de Deus. Tudo que Jesus ensinou, nós devemos colocar em prática. Tudo. Não tem vírgula, não tem acento, não tem nem B, nem C. É tudo. Mas há uma limitação em nós, como seres humanos, que às vezes nos impede de viver aquilo que Jesus nos ensina na palavra. E como ele é muito bom, como ele é muito maravilhoso, perfeito e fiel, ele nos deixa quem? Para nos ajudar a vencer as limitações carnais e obedecer a palavra. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então hoje, nós como igreja, nós temos o Espírito Santo. E uma vez tendo o Espírito Santo, você concorda que você recebeu o vinho novo? Sim? Você recebeu o vinho. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele é ele é o nosso ajudador. Ele é o que nos conduz. Ele é o que nos ensina. Ele é o que nos transforma. Só que, irmãos, tem uma coisa que quando eu estava meditando aqui, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, quanta insistência que nós temos em depositar um novo dentro do velho. Meu Deus, como que às vezes, ou muitas das vezes, nós oramos tanto pedindo a Deus o novo, e não queremos tirar o velho. Irmã Maria, como assim? Muitos de nós, às vezes, nós oramos pela nossa casa, oramos pela nossa família, oramos pelos nossos filhos, oramos pela nossa vida financeira, oramos por isso, oramos para aquilo. Oramos que é uma beleza. Mas quando chega a parte mais interessante da oração, nós acabamos querendo ficar sendo odre velho. Qual é a parte mais interessante da oração? É quando você ora, você entende a palavra de Deus, e a parte interessante é quando você tem que colocar ela em prática. Então, quando você vai receber o novo de Deus? Quando você colocar a palavra de Deus em prática. Sozinho nós vamos conseguir? Não. É impossível.
Mas com o Espírito de Deus, como toda igreja já tem o Espírito Santo, nós conseguimos sim. E tem um momento que, quando nós entramos na presença de Deus, que devemos, eu falo que é a chave para todas as coisas. Quando nós entramos na presença de Deus, há necessidade que haja em nós uma conversão genuína, a conversão verdadeira. Não é esse negócio de você muda a vestimenta, você muda, né? Dá uma mudadinha no físico, dá uma mudadinha no exterior, mas dentro de nós continuamos com o vinho velho. Com o velho, com as coisas que já tinha que ser deixado para trás. E isso nos impede de sermos, irmãos, verdadeiramente convertidos. Convertidos a quê, Maria? Ao Evangelho de Cristo Jesus. Então, quando nós recebemos Cristo como nosso grande e único Salvador, há uma necessidade imediata de haver a transformação em nós. Isso tem que acontecer. Porque quando nós não somos transformados pelo Espírito Santo, quando nós não damos a liberdade para o Espírito de Deus operar, nós continuamos, nós ganhamos, como aqui está na palavra, nós nos tornamos um odre novo, mas carregando vinho velho. Ou nós somos odres velhos, continuando com o vinho velho. E sabendo que Deus quer que nós nos tornemos odres novos com vinhos novos. Então, a transformação da palavra de Deus na nossa vida, ela tem que acontecer, ela precisa acontecer. Porque senão, nós nunca teremos uma coisa chamada comunhão com o Espírito Santo. Nós nunca teremos comunhão com Jesus e nós nunca teremos comunhão com o próprio Deus. Nós vamos ouvir falar de Deus, mas nós temos algo que chama comunhão. E lá atrás, quando Jesus é questionado em relação ao jejum, que ele responde sobre isso, aí ele fala que depois que ele fosse tirado, os discípulos jejuariam. É porque o jejum, ele é o quê? Ele faz o quê? Quando nós jejuamos, nós mortificamos a nossa carne. Nós anulamos o nosso eu, nosso querer, nossa vontade, para que a gente possa estar alinhado com Deus, para que a gente possa estar alinhado com Jesus. Então, quando você jejua, o que você faz? Você está mortificando esse desejo carnal. Esse desejo que muitas das vezes te impede de ouvir a voz de Deus, te impede de sentir a presença do Espírito Santo, te impede muitas das vezes de não entender a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus, ele é Espírito. Então Deus não vai comunicar com a minha carne. Minha carne contaminada, pecaminosa? Não. Ele vai comunicar com o meu Espírito, através do Espírito Santo. Então, há uma necessidade que eu creio que hoje em dia, de forma muito sorrateira, está sendo tirada do nosso meio. Que é essa questão do jejum. Quando eu falo do nosso meio, eu não falo do nosso ministério. Eu falo do nosso ministério e da noiva de Cristo no geral. Está sendo tirado do nosso meio esse princípio espiritual, que nos traz mais sensibilidade, nos ajuda a vencer pecados, nos ensina a ter discernimento do que é e do que não é de Deus, nos ensina a viver o propósito de Deus com mais amor, nos ensina a andar na santidade de Deus. Então, sorrateiramente, o diabo tem criado algumas teologias, algumas coisas assim, que vou colocar a culpa no diabo, tá, irmãos? Mas o homem também tem uma culpinha nesse negócio aí. Então, assim, automaticamente isso está sendo colocado como se fosse algo do passado. Ficou lá atrás, não precisa, está tudo certo, e basta que você aceite Jesus, sua vida já está resolvida. Mentira. Tudo mentira. Mentira de Satanás, mentira do homem, mentira. Porque toda pessoa
pessoa que tem hábito de jejuar, certamente ela tem uma experiência com Deus. É raro quando a pessoa não tem esse hábito, ela não tem uma experiência com Deus. Só que muitas das vezes nós fazemos o quê? O jejum, ele nos traz o quê? A palavra certa não seria, mas ele nos traz um sentimento de sofrimento. Por quê? Ficar sem comer e sem beber é bom? Não, claro que não. Ficar sem comer e beber é horrível. Mas, irmãos, quando nós aprendemos a fazer o que é certo, o que às vezes parece ser sacrifício, parece que é doloroso, nos traz muito mais vantagens do que desvantagens. Porque automaticamente quando você jejua, você mantém essa comunhão com o Espírito Santo e com Jesus Cristo, que é o que ele estava querendo dizer ali. Os meus discípulos vão jejuar, mas quando eu não estiver mais aqui. Por quê? O que nós estamos vivendo aqui hoje, eles vão precisar viver quando eu também não estiver. E como que eles vão manter isso? Com oração e obediência à palavra de Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, voltando aqui para quando nós, para o título ali, ó, o novo de Deus. Eu disse que nós oramos as coisas, sim ou não? Ou você vem na igreja e não ora? Vem para a igreja orar, né, irmão? Eu creio, todo mundo aqui é crente, em nome de Jesus. Nós viemos para a igreja para adorar ao nosso Deus e temos a oportunidade dentro do culto de orar. Então, nós oramos aqui por milhares de coisas. É indiscutível pelo que e por que nós oramos. Mas, irmãos, tem muitas orações que nós fazemos que Deus não vai fazer nada por nós. Por quê, irmã Maria? Porque muitas das vezes, ou maioria das vezes, a oração que Deus quer que nós façamos não é para o nosso filho, não é para a nossa casa, não é para o nosso esposo, não é para a esposa, não é para a nossa nação. Talvez só tenha uma oração dentre todas que você já orou que Deus ouviria em segundos. É a oração quando você fala assim: Senhor, eu preciso do vinho novo. Então faça a tua obra em mim. Porque como que você que recebeu o novo de Deus, carregando o velho, o passado, carregando ainda os maus costumes, os maus hábitos. Então, tem oração que nós fazemos para tudo e para todos, mas nós não temos coragem de fazer para nós. Porque quando nós falamos isso em oração, nós damos abertura ao Espírito Santo para que Ele faça. Então, quando nós dizemos, Senhor, faça a tua obra em mim, primeiro, você está dizendo para Deus, eu estou preparado para renunciar. Eu estou preparado para renunciar a mentira. Eu estou preparado para renunciar ao engano. Eu estou preparado para poder deixar para trás as mágoas. Eu estou preparado para deixar para trás a minha forma de vestir, a minha forma de pensar. Eu estou preparada para deixar de ser, né, o que eu acho que eu tenho que ser. Eu estou preparada para poder deixar o Senhor fazer tudo necessário para que eu me torne segundo a tua vontade. Então, muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja orando por tantas coisas. Mas eu queria te dizer esta noite, você precisa, eu preciso do novo de Deus. Nós precisamos do novo de Deus. Não há impedimento para Deus fazer. Não há. O único empecilho que tem para Deus fazer somos nós mesmos. Quando não entregamos para Ele aquilo que realmente deveria já estar com Ele, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. As nossas falhas e os nossos pecados. Porque a Bíblia fala que Jesus já levou sobre si tudo. Então, quando oramos, nós só estamos reconhecendo aquilo que já foi levado. Hoje em dia, muitas das vezes nós oramos e pedimos ao Senhor,
me dá a casa, me dá o dinheiro, me dá não sei lá o quê, me faz isso, me faz aquilo. Está errado orar dessa forma? Não, está certíssimo. Só que a obra primeiro tem que ser feita em nós. Nós temos que ser transformados para nos tornar odres novos e carregar de Deus. Nós precisamos, irmãos, há uma necessidade em nós de sermos transformados. E, irmã Maria, como que eu vou fazer isso? E quando que eu vou fazer isso? A Bíblia fala que quando você está no secreto. Às vezes eu subo aqui no altar, vou orar aqui, serão 5 minutinhos, mas lá em casa não ora nem 3. Não vai adiantar nada. Nada. Não vai adiantar, sabe? Porque Deus não negocia o que a gente ensinou. Deus não negocia os princípios dele. Deus não negocia a palavra dele. Então, se na palavra dele está escrito que eu devo ir para o secreto, aonde eu devo buscar Deus, irmãos? Primeiramente, no secreto. A igreja, ela vai ser a continuidade daquilo que eu já estou fazendo no secreto, que é buscando o Senhor. Então, o novo de Deus, ele vai vir dessa forma. Quando Deus faz a obra primeiro em você, fica mais fácil de você crescer no Senhor. A Bíblia fala, buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Os acréscimos do Senhor é o vinho novo. E o vinho novo é a palavra de Deus entranhada aqui em nós, transformando a nossa vida, mudando a nossa vida. Então, irmãos, quando você orar, lembre-se, eu não preciso orar somente quando eu estou aqui na igreja. Eu preciso orar no secreto. Eu preciso buscar o vinho novo no secreto. Porque eu não quero ser um odre velho. Eu não quero ser um odre que a qualquer momento vou deixar Jesus por qualquer coisa. Ou vou negociar o que o Senhor já me ensinou. Eu tenho me ensinado. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não se acomode em ser um odre velho. Não se acomode em viver do jeito que você acha que está certo. Porque tem coisas, irmãos, que só nós sabemos. E nós sabemos que está errado. E a gente ainda tenta orar para pedir Deus para negociar conosco aquilo que ele já falou que ele não negocia. Ele não negocia a palavra dele. Já foi dito. Já foi determinado pelo Senhor. Que haja mudança em nós. Que haja transformação em nós. Já foi determinado pelo Senhor que tudo se faça novo na nossa vida. Nós não precisamos carregar máscaras. Nós não precisamos andar camuflado igual camaleão. Não. O que está operando aqui dentro tem que externar para fora. Eu sei que, até para mim também, quando eu li essa palavra, foi uma palavra que eu falei assim, nossa, eu acho que eu queria até mudar de página. Mas não dá não, viu, irmão? Não dá não. Deus não negocia. Não negocia, não adianta. Deus não negocia os seus princípios. Deus não negocia a santidade. Deus não negocia o perdão. Deus não negocia a sua justiça. Deus não negocia você ter comunhão com Ele. Deus não negocia os princípios que foi determinado por Ele. Oração, jejum, palavra, renúncia. Ele não negocia. Então, se Deus não negocia, quem sou eu para orar achando que Deus vai fazer do meu jeito, da forma que eu acho que tem que ser, sendo que Ele é Deus, sendo que Ele é o Todo-Poderoso, sendo que Ele é o Todo-Soberano, sendo que Ele é o Deus que faz todas as coisas, que
que é Ele que nos proporciona um vinho novo. Então eu creio em nome de Jesus, que da mesma forma que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu creio que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E quando nós recebemos de Deus, irmãos, nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Então comece a orar a Deus e fala: Senhor, me dá um vinho novo. Mas me ajuda, Senhor, a também ser um odre novo. Para me poder armazenar aquilo que é seu. Aquilo que glorifica o teu nome, aquilo que te exalta. Porque senão você vai orar em vão. Você vai orar e você vai orar. Só orar. Mas você não vai ver o céu se abrir. Então, em nome do Senhor Jesus, vou voltar aqui no versículo. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Para de pedir o Senhor o novo, sem estar querendo deixar o velho. Muda a oração. O Espírito Santo falou comigo isso hoje à tarde. Muda a rota. Falou comigo. Eu fiquei com medo de perguntar por quê, tá? Aí, depois eu escrevi algumas coisas. Falei: Deus, eu quero viver o novo do Senhor. Eu tenho muita sede de conhecer Deus com mais profundidade. Isso é algo pessoal meu. Só que o Espírito Santo falou muito claro comigo: muda a rota. Para de querer pedir. Comece a se autoavaliar. Comece a se autoanalisar. Para você fazer uma rota diferente. Para você entender que eu não posso depositar um novo com o velho aí dentro. Não posso. Então nós precisamos renunciar, irmãos. Nós precisamos renunciar mesmo. Amém? 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 Amém. Glória a Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu vou encerrar aqui. E eu queria te dizer que não tem como receber o novo de Deus permanecendo no velho. Amém? Amém. Não tem como. Os irmãos entenderam? Não tem como receber o novo de Deus permanecendo no velho. Então vamos deixar o velho para nós viver o novo. E a maior novidade que nós temos é o Evangelho impregnado em nós, trazendo as mudanças que são necessárias para Deus operar em nós, através de nós, né? Então, em nome de Jesus, eu queria pedir à igreja para ficar de pé. Glória a Deus. Eu sinto que esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé.